Fala, investidor, tudo bom com você? Hoje eu vou analisar as ações da Qualicorp que reportaram resultado recentemente. Então, se você quer saber se vale a pena ou se não vale a pena investir em Qualicorp, vem comigo no vídeo até o final e já chega logo deixando a likezeira e se inscrevendo no canal para você não perder nenhum conteúdo novo. Agora, sem mais delongas, vamos falar aqui da Qualicorp. Bom, estou gravando esse vídeo no dia 15 de agosto, o mercado abriu, ela já está caindo, né? 0,6% no ano, uma queda de 51%. Nos últimos 12 meses, uma queda de 60%. Então tá um filme de terror. Comenta que você está comprado em Qualicorp, qual é o seu preço médio? Você acredita que ela ainda pode se recuperar? Deixa aqui nos comentários que eu estou de olho. Bom, a Qualicorp é empresa do setor de saúde, ela é uma corretora de seguros especializada no seguro saúde. Código de negociação Qual3 e ela tem 100% de tag along em suas ações. Entrando aqui na posição acionária, repara aqui que tem alguns acionistas aí por trás, né? Alguns fundos, né? Tem a Prisma, a Pátria, tinha o grupo 3G, parece que o grupo 3G pulou fora, ficou com medo e pulou fora. A Redditor também tem participação e tem aqui 51,61% das ações abertas na bolsa e 1,68% das ações em tesouraria. Bom, vamos entrar logo na DRE, tá? Sem mais delongas. Vou comparar primeiro o segundo trimestre de 2024 contra o primeiro trimestre de 2024. Geralmente, esse tipo de empresa eu gosto de comparar contra o trimestre anterior. Só que como a Qualicorp está passando por um período tão complicado, eu gosto de olhar para o período anterior, tá? Para mim ver se está esboçando alguma perspectiva de melhora. Então, repara aqui que a receita ficou de lado, né? Caiu 1,2%. Os custos da empresa deram uma certa aumentada, né? E aí ela chegou num EBITDA ajustado que saiu de 188 milhões para 181, uma queda de 4%, 4,1%. Margem EBITDA ajustada diminuiu um pouco, diminuiu 1,3%, saindo de 46,7% para 45,4%. Teve aqui não recorrente, né? A empresa está tendo alguns custos, despesas a mais devido à reestruturação. A empresa está passando por um processo de reestruturação. Repara que teve não recorrente aqui de 25 milhões contra de 3 milhões no período anterior. Então o EBITDA, considerando os efeitos não recorrentes, né, levando em consideração, ele teve uma queda bem maior, ele teve uma queda de 16%. O lucro líquido atribuído à controladora, que é importante aqui da gente analisar, esse é o 16,9 para 13,3, uma queda de 21%. Então a empresa, né, ela teve mais efeitos não recorrentes, né, que aumentaram as despesas, ela acabou vendendo um pouquinho menos, teve mais despesas, enfim, isso tudo impactou aqui no lucro, né, que teve essa queda. Se a gente pegar o lucro líquido ajustado, desconsiderando os efeitos não recorrentes, teria crescido 59%, saindo de 18,9 para 30,1, mas o mercado não está botando muita fé nesse negócio de ajustado, né, porque mesmo com essa leve melhora aqui, né, se a gente considerar contra o período anterior, pegar aqui também o lucro líquido ajustado do segundo trimestre de 2024, ele teria saído de 14 para 30 milhões, um crescimento de 112%, mas o mercado ele não está botando muita fé nesse negócio de ajustado, não, está castigando aqui sem dó a empresa. Na minha visão, né, eu nesse tipo de empresa eu gosto de ser o mais conservador possível, tá? Então eu iria considerar o lucro líquido atribuído à controladora, que também considera os efeitos não recorrentes. Então aqui seria uma queda de 21% contra o trimestre anterior e uma queda de 3,2% contra o mesmo período do ano passado. Então, na minha visão, a empresa ainda está em uma situação difícil, eles estão perdendo cada vez mais vidas, né? Porque o negócio da Qualicorp é o seguinte, é o volume de vidas que ela tem ali, né? Volume de segurados, pessoas que estão com planos de saúde ativo. Então, trimestre a trimestre, o que está acontecendo? Está entrando menos clientes e está saindo mais. Enquanto isso continuar dessa forma, não adianta ela reduzir custo, reduzir despesa, que o resultado dificilmente vai melhorar. O que pode salvar ela é os juros diminuir, a taxa de juros diminuir, porque ela tem uma certa dívida. Eu vou falar sobre isso agora. Falando aqui dos principais indicadores, é o que eu costumo comentar, né? Não existe regra fixa, mas eu passo um parâmetro. Antes de abrir esses indicadores, eu tenho um recado para você que quer atingir a sua liberdade financeira em um período de aproximadamente 10 anos. Eu estou com
algumas vagas disponíveis para o meu programa de consultoria e dentro desse programa eu vou traçar um planejamento para você atingir a sua liberdade sem depender do governo, sem depender do INSS e em um período muito mais rápido. Se você tem interesse, é só clicar no primeiro link que está na descrição desse vídeo e entrar em contato comigo via WhatsApp para mais informações sobre o meu programa de consultoria. Então vamos lá, cotação do dia 14/8, ela estava R$ 1,58, valor de mercado 448 milhões, então é uma empresa minúscula dentro da nossa bolsa. Eu considero empresas que valem menos de 1 bilhão, microcaps, ou seja, empresas muito pequenas. Empresas muito pequenas são altamente arriscadas, ao passo também que tem um potencial de retorno muito agressivo, tá? A empresa pode dobrar, triplicar de preço. Essa cotação pode sair de R$ 1 e bater R$ 4 em curto período de tempo. Esse tipo de empresa tem essa característica, porém elas são muito mais arriscadas, tá? O risco aqui é alto. Dívida líquida sobre EBITDA de 2,1 vezes. No momento, é uma dívida controlada, tá? Mas não é uma dívida baixa. Eu considero o teto aqui de uma dívida saudável, tá? Se for colocar um padrão aqui, de 3 vezes. Então, 2,1 já é uma dívida alta e a empresa está passando por um momento complicado. Ao mesmo tempo, apesar dos juros ter baixado, nós ainda estamos em uma taxa de juros alta, uma taxa de juros de 2 dígitos, que acaba pesando o resultado financeiro da empresa. Então, essa situação da dívida é um sinal preocupante. Isso aqui está pesando no resultado da empresa. Liquidez corrente de 1,09 é um indicador que mede quais são os deveres que a empresa tem a pagar no prazo de um ano contra os ativos que a empresa tem para receber no prazo de um ano. 1,09 quer dizer que para cada R$ 1 que a empresa tem em dívidas a pagar, ela tem R$ 1,09 para receber. Então, em tese, ela tem uma folga financeira aqui, mas é uma folga bem apertada, tá? Isso aqui não é bom. Dividend yield de 0, não dá para esperar dividendo, né? A situação que a empresa está passando. O ROI deixei um P porque está dando prejuízo. Margem líquida deixei um P porque está dando prejuízo. Indicador de preço EV sobre EBITDA, ela está negociando 3 vezes EBITDA. Olhando para esse indicador, está bem atrativa, tá? É um indicador que mede o valor de mercado da empresa mais a dívida frente ao seu lucro operacional. Quanto que a empresa ganha vendendo os seus serviços. Então, olhando para essa métrica, eu considero de 8 a 10 vezes o múltiplo de preço ok, tá? Nem caro nem barato. 3 vezes sim, ela está bem atrativa frente ao EBITDA. E o PVP, que é o preço frente ao valor patrimonial de 0,35, me mostra que ela também está barata frente ao patrimônio. Hoje ela está valendo na bolsa o equivalente a 35% de todo o patrimônio que tem na empresa. Então sim, ela está bem atrativa no momento, mas não quer dizer que uma ação, porque ela está barata, que é para você comprar. Eu estou aqui novamente informando que é um ativo mais arriscado. Tem muito potencial de valorização, mas é um ativo bem mais arriscado. Olhando a história de lucros e proventos, repara o seguinte, a empresa dava lucro, era um negócio legalzinho, né? Não é aquele lucro crescente, muito forte, mas dava lucro. E aí 2021 para frente, o lucro desceu ladeira abaixo, questão de pandemia, aumentou muito a sinistralidade das seguradoras, ao mesmo tempo que isso fez com que o valor do plano de saúde, né, se você pegar lá de 2020 para cá, o valor do plano de saúde subiu demais. E aí o que acontece? Muitas vezes as empresas, as famílias acabam cortando, né, migrando para algo mais barato, ou então até mesmo suspendendo, dependendo ali do SUS. E aí o que acontece é isso, né, diminui a base de clientes menor, somando com os juros que diminuíram, não tem como a empresa aguentar, né, muita porrada que ela tá tomando, e aí prejuízo, cotação saiu de R$ 40 para R$ 1, né, então assim, era uma empresa mediana, não vou falar aquele negócio top, mas era uma empresa mediana que está em um setor que foi muito impactado pela pandemia e juntou a isso os juros que subiu muito rápido, a empresa não aguentou a pressão, vem prejuízo, cotação desaba. Agora eu vou entrar no histórico de resultados da Qualicorp desde 2015 até o consolidado dos últimos 12 meses. Você que está acompanhando aqui até agora, está gostando? Deixa a likezeira, fortalece aí, vamos bater os 20 mil inscritos, se inscreve, compartilha esse conteúdo, eu preciso da sua ajuda para a gente continuar crescendo, valeu?
Valeu? Então vamos lá, a receita da empresa tá de lado, né? Praticamente 10 anos que a receita sem sair de lado, na verdade está piorando, né? Repara que agora ela está na pior receita de todos os últimos anos, ela estava bem estagnada nos 2 bilhões, agora caiu para 1,6. O EBITDA também está no pior dos piores, né? O lucro líquido, que não existe mais lucro, é prejuízo. O que ajudou um pouco a empresa é esse resultado financeiro que deu uma aliviada, aliviou um pouquinho aqui, né? Devido aos juros que está baixando, mas ainda assim não o suficiente para ela sair do prejuízo, ou seja, nos últimos 12 meses, a Qualicorp ela está fechando no prejuízo. Repara que ela já teve muito mais margem, né? A margem de 40%, quase 50%, agora está em 32%, a margem líquida foi para o beleléu, né? Resultado financeiro sugou a margem, olha aqui o resultado financeiro, até 2020, era negativo em 57, 37, 28, olha só como que tá 10 vezes pior, né? Praticamente, 200, ó, aqui era 28, 25, 21 milhões negativo, aqui 229, então piorou muito o resultado financeiro. Repara que é uma empresa que tinha uma dívida bem controlada, 0,6, 0,9, 0,1, foi para 1,5, né? E depois para 2. O pior é, essa dívida, ela piorou, né? A dívida líquida da empresa aumentou, ao mesmo tempo o EBITDA diminuiu, em um cenário de juros mais alto, né? Então foi a tempestade perfeita para dar tudo errado aqui para a Qualicorp. Bom, qual é a minha visão então sobre a empresa? É uma empresa que está passando por um processo de reestruturação. Se ela conseguir virar a chave e apresentar um lucro de 90, que ó, não precisa ser muita coisa não, tá? Se ela conseguir fechar com lucro aqui de 90 milhões, ela já vai dar uma bela valorizada, tá? Então é um ativo que tem muito potencial de retorno, mas esse tipo de empresa, quando ela tá num buraco que está cada vez mais fundo. Toda hora que a gente olha o resultado, diminui a base de clientes. Os juros não vai baixar assim do dia para a noite. Então ela tá praticamente assim nadando contra a correnteza. Se ela conseguir virar essa chave, ela vai valorizar muito, né? Os resultados do terceiro e quarto trimestre do ano passado foram bem ruins. Se ela conseguir dar lucro nesse terceiro e quarto trimestre desse ano, cotação tem um alto potencial de dar uma porrada para cima. Todavia, né, tem que acompanhar de perto. Então, minha opinião é a seguinte: ativo mais arriscado, se você for investir, coloca uma pequena parcela do seu dinheiro, o dinheiro de pinga, e vai acompanhando, porque se der certo, as coisas começarem a entrar no trilho, a cotação vai subir, talvez você compre um pouquinho mais e tenha um retorno legal. Se der errado, você não vai tomar um prejuízo grande. Então, aqui é um tipo de ativo que você tem que tomar cuidado caso queira investir. Eu, particularmente, não entraria agora, iria esperar para ver se ela começa a engrenar, nem que eu pagasse mais caro pelas ações, porque é óbvio, quando ela começar a dar lucro, as ações vão ficar mais caras, mas eu prefiro acompanhar de fora do ativo. Valeu? Espero que você tenha gostado, compartilhe com o seu amigo que tem interesse nesse tipo de conteúdo e deixa nos comentários se ficou alguma dúvida. A gente se vê no próximo vídeo, até a próxima, tchau, tchau!